Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Um novo golpe na praça. Uma gaúcha está entre as vítimas da cigana Milena. Já já você vai saber como ela agia. A volta dos que nem vieram. Vem aí a nuvem de gafanhotos. Saúde perto do colapso. Em Porto Alegre, as internações em UTI chegaram a 90% da capacidade. Ao vivo, você vai saber como está a situação em um dos hospitais de referência no combate ao coronavírus. E a boa notícia é que mais um hospital começa a usar plasma de pacientes curados em doentes. O tratamento contra a Covid-19 tem apresentado bons resultados. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Olhem só esse flagrante aí. Mais uma vez o Vale dos Sinos no noticiário policial. O assalto foi a uma farmácia e impressiona a rapidez e a agilidade do criminoso. Já já a gente traz os detalhes a respeito deste crime que aconteceu no Vale dos Sinos. Nós vamos a um rápido intervalo, mas é muito rápido. E a gente volta com muita informação para você até 1 da tarde. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora às 11h40, faltando 11h41, faltando 19 minutos para o meio-dia. Imagine que uma mulher aqui do Rio Grande, uma gaúcha, perdeu 100 mil reais. Perdeu na rua? Não. Foi roubada? Não. Ela pagou 100 mil reais para uma cigana. Uma cigana que vem passando a conversa em muita gente e em muitos famosos também. Ela fez empréstimo, pegou dinheiro com a família, fez de tudo para poder pagar 100 mil reais. Agora, o que tinha essa cigana de tão especial? Daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem com todos os detalhes. Eu repito, se você não entendeu, uma gaúcha perdeu 100 mil reais pagando os serviços prestados por esta cigana, a cigana Milena, astrólogo, tá ali, né, nas redes sociais, astrólogo e vidente. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações. 11h41 agora, tem um recado importante para vocês, porque hoje nós vamos apresentar a nossa nova parceira aqui no SBT, é a Salute. Rede de cuidados à saúde com 24 anos de experiência e mais de 35 mil clientes. A Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos, com mais de 20 especialidades, mais de 1.000 opções de exames e ainda você tem descontos em medicamentos, tabela diferenciada na realização de consultas, podendo inclusive parcelar produtos e serviços. A Salute não é plano de saúde, é solução. Por isso, você já começa a usar desde o primeiro dia. Tá esperando o quê? Liga agora mesmo 3014-1111 e faça parte da Salute a partir de R$ 49,00 por mês. Salute Porto Alegre, aberta de domingo a domingo na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos, nossa parceira. Seja bem-vinda aqui ao SBT. Muito bem, 11h43 minutos agora. Vamos falar de esporte? Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, meu irmão Glauco Paz. Se não bastasse o gauchão, tem mais uma polêmica envolvendo o Internacional. Que polêmica é essa, hein, Glauco Paz? Bom dia. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Yuri Alberto, conhece, André? Já ouviu falar? Já. Já. Muita gente ouviu falar, mas na verdade é um garoto de apenas 19 anos, promessa de craque lá do Santos, que o Internacional está em busca da sua contratação, justamente para ser uma alternativa ao Paolo Guerreiro. Lembrando que o Gustavo, que era uma alternativa para o ataque, saiu do clube, tá? Foi vendido pelo Corinthians, que tinha o seu vínculo, e o Inter está atrás desse jogador aí, que é uma promessa, o vínculo dele está terminando com o Santos. Só que a contratação, o negócio vazou, e isso causou um mal-estar. O Santos não quer liberar o jogador, logicamente, e o Inter prometeu uma quantia, um valor bom, 10 milhões de reais só ali para o jogador e para o empresário, né?
é mais que o salário do André Rara, é bastante dinheiro. Ah, certo. Só que o Santos promete cobrir essa oferta para ficar com o jogador. O Inter chegou a manifestar numa nota oficial o seguinte, ó, que lamenta o vazamento da proposta e promete adotar medidas administrativas, cíveis ou criminais. Olha. Meu Deus do céu, uma confusão à vista. Eu sei que o Inter está procurando e quer concretizar a contratação. Tá, mas por que assim vazou? Tudo bem, a gente sabe que essas Porque coisas... o Inter tem que protocolar oficialmente uma proposta, mas ela não precisa ser explicitada, inclusive junto à Federação Paulista. E alguém de lá disse, olha, o Inter está querendo contratar o jogador, que é uma baita de uma promessa. E aí alerta, como diria lá no interior, alerta os gansos. Exato. Agora, tem situações assim que exige, né, uma certa, até respeito a clube, essa coisa de clube, entre clubes, ética. Enfim, é a ética, mas por outro lado, às vezes não tem nada de ética, o negócio é escancarado. Ética tem, só que está em falta. Tá bom? Tá bom para ti? Tá bem, tá bem. Olha só, André, expectativa da reunião da Prefeitura aqui de Porto Alegre para decidir sobre o Grenal do Beira-Rio na próxima quarta-feira. Vai ter, não vai ter? Vai ser no Beira-Rio, não vai ser? Enfim, a Prefeitura está definindo, junto à Federação Gaúcha de Futebol, que entregou um protocolo, né, sanitário e também de segurança, em relação àquele perímetro ao redor do estádio, mas ainda não há definição. Inclusive, se você for no site da Federação, não tem a tabela oficial dos jogos do retorno ao Campeonato Gaúcho. Não saiu ainda essa definição, está todo mundo na expectativa, ou seja, tudo indefinido como o clássico requer, só que agora dentro e fora de campo. Muito bem, olha só, Glauco, eu tenho uma surpresa, fica prestando atenção. Fala, tá bom? Fica prestando atenção, porque olha só, tá chegando o Dia do Amigo. Sabe qual é o Dia do Amigo? Para mim é todo dia. Né? Meu amigão aqui, Glauco, passa, né? Mas tem um dia que é um dia especial, que é o dia 26, né? Dia 26 agora de julho, que é o dia da avó também. E é também o dia do biscoito. E é claro que a Biscoitos Zezé tem uma mensagem muito bonita para todos nós. Um biscoito para você que está fazendo aí a sua parte. A Biscoitos Zezé gostaria de homenagear todos aqueles que estão evitando sair quando não é necessário e também aqueles que continuam trabalhando, evitando a crise, né? O desabastecimento e seguindo todas as normas de segurança. Então, a homenagem, em especial, vai aos colaboradores da fábrica que seguiram a produção para que o alimento continue chegando aí na sua mesa e estão auxiliando a manter todas as medidas de higiene e segurança. Toda a turma lá de Pelotas. Aqui a gente vê alguns deles nesta foto. E olha só, eu também faço a minha parte. Ô, Glauco, lembra na semana passada que a gente estava conversando aqui e a minha maninha Adriana ligou pedindo biscoito Zezé, que ela fica doida? Lembro. Pois eu já mandei toda a minha família ligar também. Ah, é? Olha o que eu fiz. Dá uma olhadinha aí. Primeiro eu fui no mercado. Achei uma super promoção da Biscoito Zezé e levei. Fui lá na frente da casa da minha irmã, fiz a higienização ali no pacotinho e aí ela foi para a sacada com uma cordinha lá e fez a pescaria dos Biscoitos Zezé. Muito bom. Então aí eu fiz a minha parte, né? Que é para garantir aí os biscoitos também para a minha família. Biscoito Zezé, lembrando sempre carinho que vem de família. Parabéns, né? Hein? Não, e é legal isso porque é o seguinte, as pessoas precisam fazer essas compras para ajudar a economia local. E a Biscoito Zezé, por exemplo, tem vários pontos de atendimento. Então, o pessoal não precisa se deslocar para ir em outros lugares. Evita deslocamentos, vai em lugares próximos e faça cada um a sua parte. E olha a surpresa. A Biscoitos Zezé tem uma surpresa hoje para vocês. Nossa parceira entrou no ritmo e ela vai presentear quem ligar primeiro... Deixa até, vou pegar. Me alcança ali, Leozinho. O telefone tá na mão. Me alcança, Leozinho, aquela sacola. A Biscoito Zezé vai mandar uma sacola de biscoitos. A de cima ali. A de cima. Essa é minha. A de cima. Olha só aqui, ó. Com biscoitos, olha só. Tem aqui, ó, folhado maçã e canela. Tem o pão de mel aqui. Ótimo. E tem também o que eu chamo vovó sentada, que é o mignon, que é um dos mais famosos da Biscoito Zezé. Querem saber o número? Tem que ser rápido no gatilho. Tá aqui. Tem que ser rápido no gatilho. Põe o telefone aí. Põe o telefone aí. 3230 5244. Quem ligar primeiro vai ganhar de presente uma sacola da Biscoito Zezé com vários biscoitos. Eu não consigo destravar o telefone aqui, cara. Eu não consigo destravar. Tá aí, ó. 3230 5244 também, ó, Glauco, passa.
Não, tu não pode, Glauco. Essa aqui eu dou pra ti, eu te mando de presente. Tá resolvido, tá bom? Boa. Então tá, até daqui a pouquinho. Olha só, e você vai ver ainda hoje a saúde perto do colapso. Nós estamos num momento, né, no auge da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, as internações em UTI chegaram a 90% da capacidade. Sabe o que é isso? E não só em termos de equipamentos, de leitos, os médicos, os técnicos, os enfermeiros, todos estão esgotados devido ao grande número de pacientes. Então, ao vivo, daqui a pouco, a gente vai saber como é que está a situação em um dos hospitais de referência no combate ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, o hospital que é aqui de Porto Alegre. Daqui a pouco a gente vai saber sobre o Grupo Hospitalar Conceição, né? Como que está neste momento. A situação, ela é bastante dramática e por isso que a gente pede a atenção de todos vocês, o cuidado, principalmente nesse momento, ele é extremamente importante. Bom, agora eu tenho uma reportagem exclusiva. Preste atenção nesta história, porque uma gaúcha que perdeu 100 mil reais, está entre as vítimas de uma golpista, prometendo recompensas espirituais. A cigana Milena usa religião e misticismo para enganar os clientes. E até famosos caíram no papo, na conversa dela, na tela reportagem. 82 mil reais foi o valor entregue por essa lojista de Brasília pelos supostos trabalhos espirituais de uma pessoa identificada como Cigana Milena. Ela foi me manipulando, conversando comigo, falando que estava fazendo isso, estava orando por mim. Eu fiquei com medo, depois quando ela começou a me coagir, me ligar várias vezes, e aí eu fui fazendo o que ela mandou. Milena tem uma legião de seguidores nas redes sociais. Só nestas são mais de 350 mil. Até famosos anunciam os dons da cigana. Estou aqui para indicar a Cigana Milena, é isso mesmo, gente. Vocês vão amar. Super recomendo a Cigana Milena. A assessoria da modelo Nicole Baus disse que ela também se sente lesada. Já a advogada de Mal Marchiori esclareceu que a socialite apenas foi contratada para fazer a divulgação sem saber das denúncias. Esta outra vítima do Rio Grande do Sul também caiu no esquema. Ela perdeu 100 mil reais. A mãe da Milena mandou um áudio para mim me ameaçando, dizendo que era mãe de santo e que eu estava possuída. É uma quadrilha mesmo. Um perfil foi criado na internet para denunciar os golpes. Em outro incidente, Milena prometeu que devolveria 27 mil reais, o que não aconteceu. Querida, eu não estou admitindo que te roubei. Você deu por pura própria vontade. Eu não botei uma arma na sua cabeça. Vamos se ver na justiça, eu e você, tá bom? Os casos estão sob investigação. A denúncia aqui de Brasília foi enviada para uma delegacia de São Paulo, que abriu um inquérito. A polícia informou que já identificou a suspeita e agora realiza buscas para localizá-la. Esse especialista em crimes virtuais alerta: é preciso ter cuidado com as promessas feitas na rede. Busque feedback, busque coletar informações acerca daquela pessoa que lhe oferece algum tipo de serviço dessa natureza e busque também testemunhas que possam dizer que recorreram àquele serviço e que foram bem assistidos. 100 mil reais, Glauco Paz. Mas o que serviço que essa moça Milena prestou? E porque, assim, é uma bola de neve, né? Claro. Entrou uma vez, depois para sair, pelo visto. Olha, André, eu respeito muito a questão da crença das pessoas, das superstições, tá? Agora, nesse caso da vítima aqui do Rio Grande do Sul, é realmente de doer, tá? Porque ela pediu dinheiro emprestado, recorreu a familiares, inclusive, ela perdeu o pai há pouco tempo, vítima de uma doença. A mãe agora sequer conversa com ela em virtude de tudo isso que aconteceu. Ela está isolada, endividada, frustrada com tudo isso que aconteceu, né? Como eu disse antes, eu respeito, tá, a crença. Existem pessoas muito instruídas, né, muito escoladas, que creem nesse tipo de coisa. Então, eu não estou aqui para condenar, mas agora o que foi feito tem que ser investigado. Exatamente, né? Quer dizer, pessoas que usam de um dom, não sei se é o caso dela, né? De uma espiritualidade, né? A gente não sabe ao certo, em que em muitos casos, né, há dinheiro envolvido. Agora, 100 mil reais, com essas ameaças assim, ó, se não paga, pode acontecer alguma coisa. E olha o que tinha na página dela ali, ó.
São, olha quantos seguidores, 352 mil. Astrólogo e vidente, a cigana Milena. Está precisando de uma ajuda espiritual? Você está no lugar certo. Aqui nós podemos te ajudar, seja qual for o seu problema. Agende a sua consulta e ali todas as informações de contato. Agora, imagina a situação dessa mulher. Agora, a pergunta que eu faço, se há comprovação de algo ilícito, esse dinheiro tem que ser devolvido no mínimo, né, Glauco? No caso de dolo, né, isso a justiça pode determinar claramente, facilmente, depende de uma apuração. Demora, realmente. E sabe-se lá em que fim levou esse dinheiro também, né? Que tipo de aplicação ele teve. Agora, no momento de fragilidade, por exemplo, na pandemia, né? Tem muita gente recorrendo a vários artifícios. Até a questão da religiosidade, todo mundo se apega um pouco mais. Como é que a gente vai condenar essa vítima aqui do Rio Grande do Sul? As pessoas procuram ajuda de várias formas, né, André? Agora 100 mil reais, não é pouca coisa, Glauco. Não. Bom, esse foi essa gaúcha, um caso, a gente não sabe se daqui a pouco tem até outros, né? Outros casos envolvendo gaúchos. Vou te dizer que deve ter gente com vergonha, inclusive, acontece de se expor. Muito. O golpe do bilhete. Muita gente cai no golpe do bilhete e depois fica de boca quieta, né? Não quer nem, mas não tem que ir, tem que buscar, tem que se expor, né? Tem que correr atrás disso, porque é importante, porque a polícia também só pode trabalhar mediante, né, o registro ali policial. Então, é importante que quem tenha caído também no golpe, né, desta pessoa, procure a polícia, porque a polícia tem um departamento que faz justamente a investigação de crimes cibernéticos, né? Então, assim, ela tem essa especialidade, por isso que é importante se buscar a ajuda policial, no mínimo que tem que se fazer a partir de agora. Tem esse caso, se tiver outros, que procurem a polícia. Só assim, para deixar bem claro, procure ajuda, mas onde envolver dinheiro, quem quer ajudar, não necessariamente precisa ter recebimento em valores, né? Cuidado. Muito cuidado nessa hora de procurar ajuda, né? Para quem está chegando agora, 11 horas e 56 minutos, nós estamos falando sobre o golpe, né, da cigana Milena. Uma gaúcha perdeu 100 mil reais, né, com promessas, e aí depois virou uma bola de neve, com ameaças também, não é, Glauco? E isto é uma pessoa que a gente tem informação que caiu, mas sabemos que fora do Rio Grande do Sul, pessoas famosas, né, Val Marchiori e outras aí, que se envolveram, consultaram, porque tem uma coisa nisso tudo. Essas pessoas têm uma lábia que é uma coisa espetacular, né? É o que eu digo, podia trabalhar em novela, porque assim sabe representar de tal maneira que convence qualquer um. E eu fico pensando também a responsabilidade que tem pessoas como você, por exemplo, André Har, né? Porque a partir do momento que aparece alguém que tem exposição pública, que foi esse caso aí, né? Algumas pessoas de exposição pública, bastante conhecidas, tende a dar um tom de veracidade, né? Credibilidade. Por isso, exatamente. Então, todos nós, por exemplo, estamos aqui, temos que ter esse cuidado, né? E sempre respeitando, né, aquele que trabalha, que tem o dom, né, que é sério. Agora, tem gente que se aproveita e o resultado é esse que a gente está vendo deste caso desta mulher do Rio Grande do Sul que perdeu 100 mil reais. Tá certo, Glauco? 11 horas e 57 minutos. Ia falar alguma coisa, Glauco? Não, era isso. Então também. Até já, Glauco. 11h57. Agora a gente vai falar do caso do padre, daquele assalto ao vivo durante uma missa, né, que estava sendo transmitida pelas redes sociais em São Leopoldo. Porque a polícia está tentando identificar esses dois homens que assaltaram o padre e alguns fiéis que estavam ali dentro da igreja durante a missa. O assalto aconteceu numa paróquia de São Leopoldo, lá na paróquia do Fião, né, do bairro Fião, e surpreendeu a cerca de 20 pessoas que estavam ali assistindo em casa a celebração. O padre deu uma paradinha e disse que estava sendo assaltado, porque nem o padre atinou que era um assalto. Este já é o 9º ataque, tá? O 9º ataque à paróquia do bairro Fião, só este ano. Na tela a gente te conta os detalhes. A missa estava iniciando quando o padre a interrompeu. Toca o alarme, toca o alarme. 2 homens tinham invadido a igreja. O pessoal manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. O caso foi na noite desta quinta-feira, na paróquia São José Operário, em São Leopoldo. Os 2 homens entraram por essa porta, fizeram movimentos como se estivessem armados e anunciaram o assalto. Um deles correu para atacar os fiéis que estavam aqui assistindo à missa. E o outro foi até o padre que estava aqui no altar e tentou arrancar o notebook dele enquanto ele transmitia a missa ao vivo pelas redes sociais. Eu achava que eram pedintes. Veio correndo
bateu, fechou o computador, queria levar, eu tirei da mão dele, pegou de novo, e aí eu me aproximei lá para pegar aquele suporte ali. Se ele quisesse vir de novo, ia me defender e proteger o computador, né? Os criminosos levaram 2 celulares e a chave de um carro. 4 pessoas, além do padre, estavam na igreja. Uma delas era a dona Geni. Escondi meu celular debaixo da perna, mas ele viu, e daí ele chegou do meu lado e mostrou assim como se ele tivesse uma arma, né, debaixo do moletom, e disse: pode passar o celular. Esse foi o 9º ataque à paróquia, só neste ano. Para aumentar a segurança, em março, a igreja instalou câmeras do lado externo e alarme com sensor de movimento em vários pontos. Mas nem isso impediu a ação da bandidagem no local sagrado para os cristãos. Não se tem mais nenhum lugar para ficar tranquilo e seguro, né? Se aqui na igreja vão ter que fechar as portas, fechar portão, não, né? Como é que vão ter que revistar as pessoas, como é que vai ser, né? Isso é realmente preocupante, né? É preocupante, até porque não sabia se ele de fato tinha ou não a arma, né? E vejam só, foi o 8º, 9º ataque, não que seja assalto, esse foi o primeiro assalto, mas por diversas vezes os criminosos já tinham invadido a paróquia lá do bairro Fião, na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Em meio a tudo isso, o padre até que foi espirituoso, porque ele disse que, para se proteger, ele pegou um pedestal de madeira que tinha, onde ficava, né, o dinheiro ali das doações ali para quem queria fazer a oferta, e estava perto dele. Ele disse, agora, a partir de agora, ele vai deixar esse pedestal mais pertinho dele. Vamos até o Vale dos Sinos conversar com a Aline Schneider. Ô, Aline, a tua região tá difícil, hein, Aline? A nossa região, André. Eu sou adotado, né? Eu sou adotado pelo Vale. Tudo bom, Aline? Mas o Vale já te acolheu há muitos anos, já. André. Boa tarde a todos. Não tem escapatória. Falei com o pessoal da paróquia, André, hoje de manhã, e hoje seriam analisadas as imagens das câmeras de segurança e vocês não vão acreditar. O quê? O HD estava queimado. Não. Então, nenhuma imagem foi gravada. Por isso, a paróquia pede para a vizinhança que, de repente, tenha imagens nos seus prédios, nos seus condomínios, se possa ter visto alguma movimentação, que entre em contato com a paróquia, primeiro com a polícia, para tentar identificar esses criminosos. Agora, você estava falando que o padre foi espirituoso. Ele não só foi espirituoso, como também um homem de Deus, porque disse que já até perdoou os bandidos. Ele tinha dito, de fato, e quem sabe esses dois aí não vão lá conversar com o padre, pedir a bênção pessoalmente, né? Pedir o perdão. Será que faria uma coisa dessas, hein, Aline? Agora, hein, André, nem rezar em paz, as pessoas podem mais, tem que rezar assim, com o olho aberto, todo fechado, né, para ficar cuidando que tá na volta. Para quem não viu a imagem, a gente está mostrando agora o padre aí, fazendo ali o início, a abertura da missa, aí ele dá uma paradinha, o padre, tem o áudio ali, põe o áudio, aí ele fica olhando, porque ele vê os dois entrando. Toca o alarme aí, toca o alarme. Toca o alarme. Toca o alarme. Toca o alarme. Aí ele vai em direção à secretária. Tem polícia aqui fora. Tem polícia aqui fora. Ele até falou isso para... E foi corajoso o padre. Manda a polícia aqui para a igreja, estamos sendo assaltados durante a missa. Manda a polícia, pessoal, manda a polícia aqui para a igreja, porque nós estamos sendo assaltados durante a missa. Agora imagina um susto ali, porque, como dissemos, eles não dava para enxergar se eles estavam ou não armados, mas a essas alturas, né, não importa, né? Cadê o Glauco? E até para quem estava acompanhando também, André, em casa, sim, né? A celebração, sem saber o que estava acontecendo, porque a imagem dá uma tremida ali, não dá para saber, não deu para ver os bandidos. Que foi a hora, treme a imagem, porque foi o momento que o criminoso queria levar o computador, o note do padre, e aí o padre pegou e se avançou, se adiantou e ele interrompeu, porque senão teria levado, né? Teria levado o computador junto. Ô, André. Oi. Eu não lembro ontem se ele falou, eles estavam mascarados? Será que alguém não consegue ajudar a reconhecer? Eles estavam de máscara, Glauco, de máscara e touca, porque estava muito frio, então isso dificulta ainda mais o reconhecimento. Mas daqui a pouco pela fisionomia, e se eles são da região,
E o padre disse ontem que ali ao redor, porque é muito pertinho da BR-116, e do outro lado da BR-116 há um bairro, infelizmente, onde tem, né, um consumo, o número de consumidores é muito grande de drogas. Então pode ser que sejam pessoas conhecidas ali da região, que tu olhando a fisionomia, tu consiga identificar. É muita cara de pau alguém que venha de fora, de longe, para assaltar justamente a igreja que está ali. Eu acredito ainda que seja gente, né, da região ali. Agora eu não posso perder o tom leve da história, que é o seguinte, né? Não tem imagem das câmeras, mas Deus está vendo. Ah, Deus está vendo. Deus está vendo. É verdade, é verdade. Vocês vão arder no fogo do inferno. Isso é uma verdade, porque tem que pedir perdão para o padre. Agora, a missa, ela... São Leopoldo está na bandeira vermelha, não podia ter muita gente dentro da igreja, só o pessoal da equipe ali, básica, técnica, e nem tão técnica, mas para ajudarem o padre na celebração. Eram 4 ou 5 pessoas só que estavam dentro. Ou seja, eles queriam, de fato, era levar o computador, pegaram 2 telefones celulares, inclusive o da secretária, aquela que nos concedeu a entrevista, que ela recém tinha comprado o telefone, né, para poder organizar as missas da igreja e tal, e levou a chave de um carro que depois foi encontrada a chave adiante. Quer dizer, eles não sabiam nem qual carro era, de certo. Não sei para que pegaram a chave, talvez para ninguém fugir, não chamar a polícia, mas ali já estava escancarado a partir do momento que pelo Facebook o padre já tinha pedido socorro, né? Já tinha pedido socorro da polícia. Diga, Aline. E no domingo passado, um outro veículo havia sido arrombado em frente à igreja, enquanto um fiel também participava de uma celebração, levaram 4 rodas do carro. Tá brincando? 4 rodas de um carro? As 4 rodas. Enquanto estava na missa, é? Olha, eu sei de várias histórias ali no bairro Fião, é chamado de bairro Fião. Eu não sei se por ser a BR ajuda a fuga, mas tem muito assalto ali na região, já fica o nosso alerta. Eu já não sei, André, se não vamos chegar naquele tempo. Eu vou na padaria, tem segurança privada. Eu vou na loja, tem segurança privada. Daqui a pouco vai ter que ter segurança na porta da igreja. Em algumas até tem, viu, Glauco? Em algumas até tem, de uma pessoa cuidando dos carros enquanto que acontece a missa. Bom, este é um assunto que chamou a atenção no Vale dos Sinos, Aline. Mas depois da igreja, o que é que aconteceu agora, Aline Schneider? Foi uma farmácia o alvo de um bandido. De novo? Vocês vão ver nas imagens das câmeras de segurança. Aconteceu no bairro Canudos, aqui em Novo Hamburgo. Dá para ver na vitrine ele chegando de bicicleta, também com máscara, desce, vai direto para o caixa que estava aberto, o atendente mexia no dinheiro, ele coloca a mão na arma, um cliente finalizava a compra e leva toda a quantia que não foi revelado o valor. E ainda volta depois para assaltar o próprio cliente que está ali de azul fazendo a sua aquisição dentro da farmácia. Enquanto isso, uma mulher se pesava na balança, acabou ela não sendo vítima do bandido. Mas o que chama a atenção é que a ação durou apenas 11 segundos. E aconteceu em plena luz do dia. Felizmente ninguém se machucou. Vocês viram que, olha só, ele entra, ele está entrando, ele vai direto no caixa e aí o cliente, assustado, ele se vira e quando ele pensa que ele vai conseguir escapar, o assaltante manda, volta aqui. Aí ele volta, deve ter pego o dinheiro que estava, o dinheiro que estava na mão do cliente, talvez telefone celular também, porque ele chegou a olhar. Dá a impressão que é o aparelho de celular que ele leva junto. E aí pegou e se foi embora de bicicleta. Aparece ele fugindo de bicicleta, né? Ele foge de bicicleta também, E são espertos, né, André? Que eles ficam com a mão no bolso, naquela velha história. Você não vai pagar para ver, né? Se vai ter uma faca ali, se vai ter um revólver, se vai ter... Ou não vai ter nada. Mas eu tenho a impressão que quando ele entra, aparece a arma ali. Quando ele entra, vamos dar uma olhadinha de novo ali. Vamos dar uma olhadinha. Volta a fita, Richard. Richard Clayton. Todo mundo, hein, André? Oi. Usando máscara. Há um tempo atrás, se via uma pessoa mascarada, já todo mundo ficava com medo, né? Hoje em dia, quando tu não vê com máscara, que é esquisito. Então, isso também já dificulta a identificação. Tá aqui, olha, ele entrando, aqui, dá pra ver ali, ele tá com a arma na mão, sim. Dá pra ver. Ele tá com a arma na mão. E tem aqui uma moça que ela tá... O que ela tá fazendo? Tá se pesando, aqui tava se pesando. Sim, essa consegue escapar. Ela nem viu nada, eu acho. Ou ela saiu de fininho.
Ela saiu de Eu acho que ela saiu de fininho. Vamos ver e se o ela vai... cliente até tentou sair de fininho, mas eu não sei se o bandido deve ter dito para ele que ele voltou, né? Tô separado. Imagina o que ele não disse para o cliente. Pode ficar aí, senão tu leva um tiro, meu amigo. E ele ficou e deve ter entregue dinheiro. Não sei se o telefone celular, isso a gente não consegue observar na imagem. Ó, tá aí ele entrando armado de luvas, né? Todo aparamentado. Entra, pega o dinheiro. E aí aí a hora que ele chama o cliente para ficar, e essa senhora que estava se pesando, eu acho que ela não sei se ela percebeu, mas ela aparece depois, ele passando de bicicleta do ladinho dela. Quer ver, ó, ela vai sair, né? Ele sai agora, pega a bicicleta e o pessoal de fora, ninguém observando. Sabe o que aconteceu ali, André? Ele passa de bicicleta por ela. Ela ficou apavorada com o peso e ó... Se esqueceu de tudo, Glauco. Foi embora. Olha... Nessa hora, agradece ao peso. Do ambiente. Agora, Aline, depois dessa história, já falamos do padre lá da missa, onde teve o assalto em São Leopoldo, o assalto a essa farmácia no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, e teve um outro caso inusitado, que virou, inclusive, caso de polícia, o corpo de um homem que foi sepultado por engano aí em Novo Hamburgo. Que história é essa, Aline? André, isso aí consternou demais a família. Imaginem só, um empresário aqui de Novo Hamburgo, de 57 anos, ele morreu de AVC. Só que o corpo dele foi confundido com o de uma outra vítima que tinha o mesmo nome. Quando a família descobriu o erro, esse empresário já estava, inclusive, enterrado, porque essa outra vítima morreu de coronavírus. E a gente sabe que as pessoas que estão morrendo por conta da doença, não tem velório, né? Sim, é direto. Então ele já estava enterrado no lugar da vítima do coronavírus. Meu Deus! Quando a família se deu conta, conseguiram ainda resgatar o corpo, desenterraram o homem, fizeram então o velório. Agora imagina a família já sofrendo com a dor da perda desse jovem empresário de 57 anos. E a família teve contato com essa pessoa que morreu por coronavírus? Por sorte, não, né? Porque imagina o risco. A gente dizer isso, gente, né? Que perigo isso. Porque aí. Vocês imaginam a cena, tá? A família lá na capela, aguardando o corpo, e abrem o caixão, porque esse empresário que sofreu de AVC pode o velório acontecer. Só que vocês imaginam que isso acontece e no lugar do empresário está a vítima do coronavírus, poderia contaminar, inclusive, todas as pessoas ali na volta, né? Não, isso aí merece uma investigação profunda, porque, de fato, sabemos de toda a carga, né, emocional que as pessoas estão vivenciando e trabalho exaustivo, mas esse é o tipo de erro que ele não pode acontecer. Muito bem. O jurídico do hospital já foi acionado e uma sindicância aberta, André. Tá bom. Obrigado, Aline Schleider, falando direto do Vale dos Sinos, direto de Novo Hamburgo. Obrigado pela participação com a gente, Aline. Olha só, você vai ver ainda hoje, já ouviram falar da volta dos que não vieram ainda, pelo menos? Estão aí os gafanhotos. A nuvem de gafanhotos ameaça, sim, chegar ao Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre os gafanhotos. Eles se separaram um pouco, eles sentiram e pegaram um período de muito frio, mas agora lembram que domingo a temperatura deve chegar a 32 graus, pelo menos aqui na região dos vales. Então, o que pode acontecer a partir de agora? Essa é a dúvida que fica, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre a nuvem de gafanhotos. Os nossos amigos gafanhotos ou langostas, como dizem os argentinos, Glauco Pazza. Que loucura. É incrível, né? Bom, gente, vamos falar agora sobre o coronavírus. 40 mortes e 3.029 casos positivos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Um recorde em 24 horas. Número assustador, Glauco. Pois é, e desses 1.639 casos são de Porto Alegre, que em sua grande maioria são chamados casos antigos, mas que foram relatados ou computados depois. Aqui na capital, o índice de ocupação dos leitos de UTI chegou pela primeira vez a 90%. Olha só, 90% é sinal de alerta, sim, senhor. São 251 pacientes com coronavírus confirmados. A gente pode ouvir aí, André, o que o secretário de Saúde de Porto Alegre, o Pablo Stirmer, falou sobre a situação. Veja aí. Porto Alegre chegou hoje a 90% de ocupação dos seus leitos de UTI. São 251 pacientes confirmados por coronavírus em unidades de terapia intensiva nos mais diversos hospitais da cidade. E somando suspeitos e confirmados, nós temos praticamente 40% de todas as lotações de UTI
para uma única doença, né, que tem aí tomado conta dos nossos serviços de saúde, tem avançado na cidade, como vínhamos detectando, e por isso precisamos adotar uma série de medidas de restrição para diminuir a circulação das pessoas, que é o que de fato freia a própria circulação do vírus. Glauco, essa é a grande expectativa hoje, aguardando aí alguma decisão que pode vir da Prefeitura de Porto Alegre, do prefeito Nelson Marquesan Júnior, né, junto com a sua equipe, com a equipe toda de combate, do enfrentamento ao coronavírus. Nós estamos aí numa época agora que aguarda a decisão da Prefeitura aqui de Porto Alegre, que até é um pouco estranho já não ter saída, né, já não ter saído uma decisão, até porque se precisa todo um preparo, né, não é ira. E pelo que eu olhei agora há pouquinho, permanecia em 97%. Por isso nós vamos escutar bem, doutor Cláudio, boa tarde. Ouço bem. Boa tarde. Muito bom dia, André, bom dia a todos. Bom dia. Pois é, em meio a essa situação, o que faz o Hospital Conceição, que é a referência, né, do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, o que faz a partir de agora o Hospital Conceição? Nós abrimos em junho mais leitos de UTI Covid e nós, vai ser constante agora pelos próximos dias. Nós acreditamos que em agosto nós tomamos medidas internas aqui para termos uma melhor acomodação e um suporte para essa nossa UTI, mas nós estamos chegando no nosso limite. Uhum. Agora, doutor, quantos leitos tem o Grupo Hospitalar Conceição para Covid? Para a Covid, nós destinamos várias UTIs, várias áreas que nós colocamos todos os equipamentos e nós temos uma UTI não Covid com 20 leitos. E temos enfermarias de suspeitos e de confirmados. Uhum. Então, nós estamos hoje em torno de 150 leitos destinados entre enfermaria e UTI. Agora, doutor, quando se fala em leito de UTI para Covid, automaticamente a gente pensa no respirador que é necessário, nos medicamentos que estavam em falta. Eu queria que o senhor atualizasse sobre isso. O número de respiradores, o número de medicamentos, né? E também a questão dos médicos, dos técnicos, dos enfermeiros que estão chegando já num limite, né? A dificuldade de pessoal, ela se faz presente hoje nos hospitais também. Os que eu citei para ti, todos eles dispõem de respiradores. Uhum. Nós não temos hoje a falta de respiradores dentro do nosso Hospital Conceição. Medicamentos, nós temos hoje um estoque que nós estamos numa normalidade que nos dá segurança por mais ou menos 30 dias, e já, obviamente, entrando com novos pedidos de compra. E também enviamos essa semana um ofício pedindo ao Ministério da Saúde que nos envie alguns medicamentos dentro das suas possibilidades, porque nós somos vinculados ao Ministério da Saúde, então por isso esse ofício. E quanto às equipes, André, obviamente que nós temos, o Hospital Conceição tem quase 4.000 funcionários, então nós temos hoje dentro do Grupo Hospitalar Conceição, que são 9.000 funcionários que já tiveram a Covid confirmada, que já foram afastados ou estão afastados, tá? Dentro desse cenário. O que, comparado a outros países, por exemplo, a Itália chegou a 20% dos 4%, nós gostaríamos que não tivesse nenhum profissional infectado. Isso, óbvio, a gente quer dar toda a segurança, temos todos os EPIs hoje na casa, né, faz parte, pode até no transporte coletivo, tem todos esses, né, cuidados que eles estão tomando. O meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Doutor, boa tarde. Em caso de esgotamento, porque os números são realmente muito preocupantes, é emitido um alerta para que as pessoas não procurem o hospital. Isso é um alerta num sistema integrado e atinge também a região metropolitana? Glauco, muito importante essa tua pergunta. Nós fazemos parte de uma rede municipal de saúde, onde nós somos uma referência. Nós temos hoje o Hospital de Clínicas como uma referência, temos a Santa Casa, que também recebe pacientes Covid, nós temos o São Lucas com alguns pacientes Covid, então nós fazemos parte de uma rede. Então, nós temos até hoje à tarde, às 13 horas, daqui meia hora, uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e com a participação do prefeito Marquesan,
onde nós discutiremos, todos os hospitais e o município, as estratégias a serem adotadas e cada um vai dar o seu panorama atual. Nós não queremos que chegue nesse ponto que nós tenhamos restrição. Até mesmo porque nós temos uma central de triagem, que é uma emergência porta aberta, que tem recebido, em média, 120 atendimentos dia, 120 pacientes, que é a nossa outra Zona Norte, que é a outra emergência porta aberta, que tem recebido também nessa média de atendimentos diários que resultam em algumas internações. Então, doutor, a gente conversa com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, doutor Cláudio Oliveira, que está nos passando aí, nos atualizando os números bastante preocupantes, mas ainda nos conforta, né? Saber que tem uma margem, mas mesmo assim o senhor disse que em agosto nós devemos chegar no pico, ou seja, hoje é dia 17 de julho, nós estamos ainda numa ascendência, né, doutor, o que nos deixa bastante aflitos e preocupante. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma notícia boa sobre o uso do plasma, que agora vai acontecer aqui em Porto Alegre também. O plasma é há um outro hospital que vai fazer também, o Hospital de Clínicas vai começar esse procedimento também. Já é feito em Caxias do Sul, agora o Clínicas. E eu pergunto, o Grupo Hospitalar Conceição trabalha também com essa técnica, tem essa intenção? Como é que... Outro hospital do grupo. Certo. Doutor, para a gente finalizar, em muitos estados, né, a gente acompanhou ontem no SBT Brasil, muitos estados já estão até desmanchando os hospitais de campanha. Aí a pergunta que eu lhe faço, será que há uma possibilidade, há um estudo nesse sentido, desses equipamentos? Ter respiradores para o nosso grupo. A gente fez já esse pedido pensando justamente nisso, que pode ser nesse momento que há uma desmobilização em outtos estados que não necessitam mais de trazer para cá. Quantos respiradores ou leitos foram solicitados? Nós não solicitamos porque nós temos já esse equipamento aqui. Mesmo. Nós só pedimos equipamentos, nós pedimos 30 respiradores. Certo. E pelo seu entendimento, doutor, afinal de contas, há uma angústia muito grande. Nós estamos desde fevereiro, né, fechando aí 4 meses, verdade. Praticamente. E o comportamento do vírus no Rio Grande do Sul, ele é diferente de outros estados, porque tem a ver com o clima, né? Aqui na região sul do Brasil. Afinal, nós estamos indo para o platô, doutor. Quando é que a gente quando é que a gente vai começar a descer essa curva aí, doutor? Os estudos, nesse sentido, eles apresentam que nós estamos ainda em subida. Né? Nós não atingimos ainda o chamado platô, o pico, e deve acontecer isso, alguns pesquisadores estimam que pela primeira quinzena de agosto é que nós devemos estar no auge, né, de casos. Então a gente tem que estar preparado, nós temos um mês aí para preparar essa retaguarda. Porque quando chega no platô ainda fica um período até começar a descer. Um período, nós estimamos que até outubro, entre setembro e outubro, a gente ainda vai estar, ainda, claro que já muito menos, mas nós vamos ainda estar com atendimentos. Atendendo pacientes ainda nessa época. É uma informação importante que o senhor nos passa, né? Agora eu já não tinha essa ideia que seria de agosto, setembro, outubro ainda, ou seja, em outubro nós vamos estar convivendo, que aí já é praticamente o final do ano. Uma informação importante que o senhor nos traz. Muito bem, doutor Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, muito obrigado pela entrevista e a toda a sua equipe aí, sucesso e que tenham forças para conseguir cuidar de todos nós, e já o pedido também para quem nos acompanha que cada um faça a sua parte, se cuide do outro, que isso é o que nós podemos fazer no momento, né, doutor? Muito obrigado, André, pelo espaço e abraço a todos, e eu também fico às ordens aqui no grupo. Tá bom, muito obrigado pela conversa. Esse é o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira. Vejam o que ele disse. Outubro, tá? Então, o quanto que é importante, né, a conscientização de cada um e essa mobilização toda que se existe, né? Porque nós estamos ainda, hoje 17 de julho, nós temos o final de julho, nós temos o mês de agosto, o mês de setembro,
Então, né, tem aí um período importante ainda pela frente. Nós temos aqui números para atualizar, vejam aqui, ó, monitoramento Covid, isso sobre hospitais de todo o Rio Grande do Sul, né? A gente vê que, ó, leitos UTI adulto, nós temos já quase 70%, 69,3%. Então, ele está ali no amarelo já quase que indo para o vermelho, quer dizer, já está acendendo o sinal vermelho. Leitos Covid fora UTI adulto, né? Até que o índice está baixo, né? 6,9% de ocupação, né? É que, vejam só, isso reflete o número de casos graves, né? Porque tem aqueles pacientes, muitos ficam em casa, alguns precisam ser internados e o número é baixo, vejam, 6,9%, ou seja, não precisa de tratamento, né, especializado. Agora, o número de pacientes em leitos de Covid adulto, a gente vê quase 70%. E os respiradores, pelo que a gente vê, eu acho que nós nos preparamos bem aqui no estado, né? O índice de ocupação 36,8%, né? Portanto, aí esses números que hoje, como ele disse, vai ter uma reunião agora à tarde, né? E a gente deve ter em breve alguma determinação da própria Prefeitura de Porto Alegre a respeito, né, do distanciamento controlado, como é que vai ficar para os próximos dias aqui na capital. Por falar em Covid, olha só que boa notícia em meio a essa pandemia, gente. O Hospital de Clínicas liberou o início do tratamento com o plasma em pacientes de coronavírus. O tratamento ele já é realizado, como dissemos, na Serra e também no Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. E os resultados têm sido bem positivos, vejam só. O Márcio, urologista, atua na linha de frente do combate à Covid-19. Em maio, passou de médico a paciente, depois que se infectou com o novo coronavírus durante o trabalho. Ele começou com sintomas leves, mas evoluiu. Eu combinei com falta de ar, né, que foi o que indicou a minha internação hospitalar. Necessitei de oxigênio, de um pouco de suporte, porque eu cansava, inclusive, para atividades bem leves, como tomar banho, por exemplo. Quase um mês depois da cura, se tornou doador de plasma convalescente. A expectativa da terapia é de que os anticorpos produzidos por quem já contraiu o vírus ajudem os doentes mais graves a reagirem de forma mais rápida à Covid-19. O plasma dele, por meio de uma transfusão, foi para um paciente de 31 anos, internado no Hospital Virve Ramos, em Caxias do Sul. Aqui no Hospital de Clínicas, a primeira doação de um paciente já curado ocorreu em junho. A instituição segue recrutando voluntários e a primeira transfusão pode acontecer nos próximos dias. A ideia é ter um estoque mínimo para começar a trabalhar, né, para evitar qualquer lentidão no processo de arrolamento dos pacientes em função de falta de plasma. Para ser um doador do plasma convalescente, é preciso estar há mais de 14 dias assintomático para a Covid-19 e ter o exame de PCR negativo. É como se fosse fazer uma doação de sangue. É um processo, obviamente, um pouco mais demorado, é um processo um pouco mais complexo. Ele demora 1h30, em torno disso. E não oferece grandes problemas para a gente, né? Grandes efeitos colaterais. Não tem motivo nenhum para a gente não fazer isso. Muito bem, vamos aguardar com o Rafa, depois Rafa Cavalheiro, mostrando, portanto, a primeira vez que essas crianças vão se divertir no circo e foram de carro, né? Que essa é a maneira que a gente tem, é o que temos no momento. Daqui a pouco a gente vai contar melhor esta história. Ontem, né, foi anunciado a contaminação de um preso no presídio central aqui em Porto Alegre. Esse preso convive em isolamento. E agora a penitenciária estadual do Jacuí apresentou uns firmados e nessa semana um detento de 55 anos morreu. Por isso nós vamos conversar agora com o Major Fabiano Dornelles, que ele é diretor desta casa prisional. Olá, boa tarde, o senhor me escuta bem? Boa tarde, escuto bem, sim. Como que houve? Vocês já conseguiram identificar de onde que partiu o primeiro caso? A administração penitenciária, a Secretaria de Saúde, os protocolos de prevenção. Tá. Também ocorreu a suspensão de algumas visitas e assim por diante. O que aconteceu? Até então, até o dia de examinação, é importante o pessoal entender que aqui nós temos 2.256 apenados. É a segunda maior casa prisional do Estado. A primeira é a cadeia pública, isso eu acabei de falar. Certo. A segunda somos nós. Aqui no hospital,
e em cima disso já começou um mapeamento, um processo vamos dizer assim, de protocolos aqui, de os testes na grande maioria dos apenados que tiveram contato com esse preso, e a partir de então se desenrolou a testagem, para o senhor ter uma ideia, e o pessoal que está nos assistindo, já foram testados 1.080 presos, e desses 1.080 presos nós temos 275 positivados para o Covid. 275, e desses 275... Isso nos preocupa muito, porque a questão do frio, agora mesmo, nós tivemos, desde o primeiro paciente, 8 internações. Presos, 6 retornaram para a penitenciária. Mesmo no presídio ou em algum outro lugar? Não, como é que é o protocolo? É assim, ó. Cada questão da janela, e quanto tempo se ele tem sintomas, se ele não tem sintomas, e ali é decidido qual é o primeiro atendimento hospitalar. Nós temos aqui uma unidade básica de saúde aqui dentro da penitenciária. Ali no hospital, ele é avaliado e ele vamos dizer, eles conseguem atender até uma certa piorando o caso, ele é conduzido para o hospital de referência, que nossos são os hospitais de Porto Alegre. Então, desses 275 que estão dentro do presídio, funciona. Os 275? Perfeito. Tá, e hospital. O senhor falou em visitas, eu tinha compreendido que as visitas, mas me parece que elas eu compreendi errado, elas continuaram acontecendo? Não, a partir do dia 18 de março, todas as visitas... Tá, mas é que o senhor falou que tinha visita acontecendo lá na penitenciária estadual do Jacuí, ou eu entendi errado? Tanto é que foram suspensas recentemente. Ah, não, foi lá no início, então. Foi lá em março suspensa. Lá em 18 de março, todas as visitas estão suspensas. Ah, tá. Depois eles não tiveram mais visitas, então não se sabe. O colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Glauco. Até em cima disso, da impossibilidade de fazer as visitas, né? Vocês tratam de uma maneira diferente o momento, porque pode haver protesto, pode haver reclamação dos próprios presos. Como é que funciona na prática, no dia a dia, lidar com uma situação em que as visitas estão proibidas? É verdade, é uma boa pergunta. E é tudo novo para nós, né? Para nós, para os presos, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público. O que acontece? Aí veio o papel do meio de comunicação. A mídia fez um papel esclarecedor para os apenados, porque uma das mantras no presídio são as visitas, é muito respeitada. E os presos esperam muito isso, acalma o preso e assim por diante. Só que nós esperamos, porque, na verdade, estamos preservando a família dele, né? Estamos preservando o bem maior que ele tem, que é a família. Então, aparentemente, assim, nesses 4 meses, o pessoal está... Elis, diretor da PEG, Penitenciária Estadual do Jacuí, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter conversado com a gente. Nós que agradecemos o espaço. Até logo. Muito bem, gente, olha só. Vamos falar agora, 12h38, sobre as enchentes aqui, né? Para as casas. A nossa equipe acompanhou, olhem lá. Sai a água, reapareceu. Alguns pátios continuam com áreas alagadas, mais de uma semana. Mas ele continua apreensivo. A madrugada toda eu tá. O artesão que deu carona para a nossa equipe em um barco na segunda-feira começou a organizar o terreno. A água que chegou a 1,5 metro agora está acumulada apenas em alguns pontos. Agora eu vou começar a limpar o pátio. Para casa. Na última sexta-feira, a nossa equipe esteve aqui na Ilha do Pavão. Agora, o Guaíba baixou e o que restou foi a lama. A gente visitou de novo a casa da dona Joana. Lembram dela? Há uma semana, o imóvel estava completamente inundado. Na madrugada, finalmente, a água foi embora. Hoje, a recicladora começou a limpar a casa e a contabilizar as perdas, que não são poucas. Sonhos que, mais uma vez, foram levados com a enchente. A gente perdeu a geladeira, porque a gente não pôde levar para cima, que é muito peso. A escada é muito estreitinha. Gente, a quantidade de terra dentro do reino está? Vamos até lá, ao vivo. Luciane Coman, como é que está a situação agora por aí, Lu? Oi, André.
André, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. A água baixou, a imagem é completamente diferente daquela que a gente viu na segunda-feira, né? Olha só, essa rua aqui, na última segunda, a nossa equipe esteve aqui, estava embaixo d'água. O Guaíba transbordou, invadiu a rua, invadiu os pátios. A imagem que a gente via aqui era só água, ou seja, todos os moradores que vivem para aquele canto da ilha estavam ilhados. Só conseguiam acessar com carros altos ou de barco. E ó, aqui a gente já vê que a água baixou bastante, ainda está bem alto o Guaíba, mas já baixou. Tem muita lama, lá a gente consegue já enxergar um trapiche. Na segunda-feira a gente só via aquele telhadinho ali daquele trapiche. Aqui, André, na minha frente, a gente vê o lixo que os moradores aos poucos estão recolhendo, né? Estão juntando, colocando fora, tudo que a água acaba estragando, né? E é muita coisa. É um dia de limpeza, né, André? Aquele dia de reparos, de fazer manutenção. E eu vou conversar aqui com a Sônia, que é uma das moradoras aqui da Ilha Grande dos Marinheiros. Boa tarde, Sônia. A senhora estava me dizendo que aqui na sua casa entrou água, né? Entrou água dentro desse antigo barzinho que a gente tinha. Entrou na área e foi lá nos fundos, lá, os cachorros ficaram ilhados. A gente não tinha acesso para lá, só de barco. Oi, André, pode falar. Será que ela pode abrir para a gente entrar no bar para ver como é que ficou o chão aí? Porque deve estar cheio de lama. Será que tem como a gente abrir e dar uma olhadinha? Ver se ela pode abrir pra gente. Vamos ver, porque ela estava antes com um probleminha aqui que o proprietário não queria que a gente entrasse. Ah, tá bom. A gente não pode olhar aqui como é que tá aqui na parte da frente. Ou a casa dela ali, se puder mostrar. Deixou, né? Ou mesmo na casa dela. Mas eu queria dar, porque eu queria agradecer o padre que nos ajudou bastante, que está nos ajudando ainda, e o pessoal que através do padre fez muitas doações para nós, que se não fosse pelas pessoas doarem, que eles doaram para nós não sabíamos o que a gente ia fazer, porque não tem como trabalhar. Quem trabalha com reciclagem também não estava trabalhando. Até tem ainda gente lá na frente, instalado lá embaixo da ponte, que estão catando reciclagem lá, porque os pátios ainda tem... Alguns ainda estão com muita lama, não tem como trabalhar. Só um minutinho aqui, André. Vou pedir aqui para o Jorge Júnior vir para a lateral, porque vai passar um caminhão e a gente não quer ser atropelado ao vivo, né? Ah, não. Nem fora do vivo. Nem fora do vivo. Nem fora do vivo, pelo amor de Deus. Não, tem que se cuidar. Não, mas André, sabe o que é, Lu? O padre... Não, desculpa, Lu. O padre que a Sônia aqui estava falando é aquele padre que a gente já mostrou numa reportagem e também no ao vivo. Ele é quase um padre onipresente por aqui, viu, André? Olha, os padres essa semana têm se destacado. Um defendendo aí, cuidando do pessoal na enchente. O outro foi assaltado e defendeu os fiéis da igreja de São Leopoldo. Os padres essa semana estão em destaque. É que, Lu, o que é importante para a gente mostrar a situação das casas é pelo fato justamente porque as pessoas vendo essa realidade se comovem e ajudam, colaboram. E é o que eles mais precisam neste momento, né? Sim, cuidando dos protocolos, procurando a Defesa Civil para ajudar, mas esse pessoal está precisando, porque a geladeira, a gente viu ali a geladeira, Lu, que tu mostrasse, cheia de terra dentro, né? O que a senhora já perdeu aí nessas cheias? Já teve de perda? É que eu tô morando com esse meu companheiro agora faz 2 anos, né? Mas na outra enchente de 2015 ele perdeu tudo. Dessa vez a gente não perdeu nada porque a água não chegou a entrar dentro da nossa casa. Entrou só nesse antigo bar aqui, que tinha uns móveis, uns balcão, umas coisas que a gente conseguiu levantar. Mas esse ano não podemos nada. Não de móveis, coisas assim, a gente não perdeu nada. Mas a gente vê, André, olha só lá, muita coisa estendida, né? Muita roupa para lavar. Esse é o cenário nesta sexta-feira nas ilhas, né? Porque para secar, muita coisa que molhou, calçado, então é barro que tem que limpar, né? É o que a gente mais vê aqui, é roupa lavando, roupa secando, é muito barro, muita limpeza, muitos reparos. Nossa. Aqui, nesta casa aqui, inclusive, que a gente esteve, André, na segunda-feira, ela estava totalmente ilhada. Ó, a gente já viu que a água também desceu, baixou bastante. O morador estava aqui antes limpando, pregando, fazendo todos os reparos necessários após uma enchente como essa. Ó, a gente já viu que os bichinhos já foram para a rua, né? Já estavam as galinhas que foram soltas, os cachorrinhos estão por ali, o cavalinho do outro lado. E o bom que o tempo, daqui a pouco nós vamos falar sobre o tempo, mas vai ajudar aí nos próximos dias. Olha aí, a cachorrada se divertindo. Tem galo, tem galinha. A bicharada está fazendo a festa também. Todo mundo se divertindo. Ainda mais agora com o sol
que está chegando em seguida. A gente vai falar sobre a previsão do tempo. Até já, Lu, até daqui a pouquinho. E olha só, atenção, tem um chamado do Glauco. Teve cárcere privado. Aonde, Glauco? Olha, André, aconteceu em Alvorada, aqui na região metropolitana. Em patrulhamento, os soldados receberam informação de suposta tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a porta de ferro do ferro velho, melhor dizendo, aberta. E avistaram 4 indivíduos apontando facas, arma de fogo e tesoura para uma mulher de 34 anos de idade. A polícia apreendeu um revólver calibre 38 com 6 cartuchos, facas, tesoura, muita quantidade de drogas, crack, cocaína, maconha, 2 pás de corte, dinheiro e 5 aparelhos celulares. Os homens foram encaminhados à delegacia de pronto atendimento de Viamão. Alguns vídeos foram localizados e eles foram gravados com os criminosos, inclusive cortando os cabelos desta vítima. A gente ainda busca maiores informações a respeito de qual seria esse motivo do cárcere, mas realmente uma violência muito grande contra esta mulher lá em Alvorada, aqui na região metropolitana. Lembrei do caso que nós mostramos na semana passada de uma mulher que também ficou em cárcere privado, né? Ficou refém de criminosos que mandavam, faziam ameaças, né? E ainda debochavam dela, lembra, né, Glauco? Exatamente. E aí tentando extorquir dinheiro do marido. Violência física, mental, eu não sei qual é o trauma maior que fica nessa situação. Certamente a violência mental é uma coisa, né, André, que vai ficar pro resto da vida, né? Neste caso, como eu disse, a gente busca maiores informações, mas final feliz dentro do possível, porque a polícia pelo menos conseguiu pegar esses criminosos. Não, tu imagina a cena, Glauco, ali com corte de cabelo, porque essa da semana passada, uma motorista de aplicativo, ela foi pega pelos criminosos e tentava extorquir dinheiro do marido dela. E eles faziam ameaças e tal, né? Já faziam ameaças, mas até que tu tá bem, né? A gente tá cuidando de ti, não tá fazendo mal. Agora, este caso aí, eu não sei se é um tipo de crime, o mesmo tipo de crime, a gente ainda não sabe. Mas nesse caso aí, aquelas imagens, o pessoal cortando o cabelo, quer dizer, pra que faz isso? Está cortando o cabelo, daqui a pouco pode ser mais agressivo ainda, quer dizer, é tortura pura, tortura psicológica pura. Crueldade. É crueldade total. Ainda bem, 4 que foram presos, né? 4 presos. E essa mulher que era torturada num ferro velho. Agora, que relação, por que esta mulher, isso que a gente ainda não sabe, né? Porque essa informação está chegando agora, mas não sei se ela tem a ver ou não com o tráfico, não sei. Pois é uma área muito conflagrada, né? A gente não vai aqui afirmar já nesse momento, mas lembrando, foram encontradas, além de armas, grande quantidade de drogas, o que pode ser também um ponto lá de distribuição do tráfico. Agora, Glauco, um outro assunto que a gente começou a falar lá no início, né, do SBT Rio Grande de hoje e que ganha muita repercussão é da tal Milena. Conhece a Milena? A Milena é essa moça aí. Ela teve uma mulher aqui no estado que perdeu 100 mil reais, né? Ela é uma de várias vítimas da cigana Milena. Eu não sei qual é o estado da cigana Milena, São Paulo, não é? É São Paulo. E imagine, ela atendia, né, a clientela dela de alto nível. De todo o país. Muitos famosos. E ela perdeu 100 reais. É aquela velha história. 100 mil reais. Não é 100 reais. Antes fosse 100 mil reais. Então, quer dizer, é muito dinheiro. E tá aí, a cigana Milena, a gaúcha, essa é uma de várias vítimas e vítimas famosas, né, Glauco? Pois é, e a gente sempre faz aquela ressalva, cuidado. Neste caso da gaúcha que foi vítima, ela buscou dinheiro emprestado, uma situação financeira agora dela é realmente terrível, ela está devendo esse dinheiro, brigou com o restante da família, caiu num golpe e agora ela está extremamente fragilizada e como ela, talvez quantos casos assim, país afora, né? E mais, aquele áudio que foi gravado ali da cigana dizendo a gente vai se ver na justiça, quer dizer, ela é ousada, ela desafia, né, André? E ela está foragida, a polícia faz buscas, inclusive, neste momento está à procura desta mulher que, pelo que se sabe, já deve ter passado o golpe em muita gente. Importante a gente não misturar as coisas, né, Glauco? Sempre respeitando, como tu falaste muito bem. Crença. Respeitando muito bem. Agora, quando foge ali, né, do espiritual
e aí entra o sem vergonhice mesmo, aí a história fica bastante diferente. E ela não tinha poucos seguidores, não. 352 mil seguidores, que fazia essas publicações, né? A cigana Milena está precisando de ajuda espiritual e as pessoas num momento de fragilidade, né, Glauco? E como? Todo mundo precisando de ajuda, imagina, né? Momento e quantas ciganas dessas tem por aí, hein? Mas... Talvez menos famosas, mas... Tem que abrir o olho. Teve um caso em Canoas recentemente, bem lembrado. Lembra daquele... Eu nunca... Ele fazia uns trabalhos, até eram umas técnicas diferentes. Um jovem rapaz, 30 e poucos anos, foi preso há cerca de 2, 3 semanas, inclusive chamado de João de Deus Gaúcho. Né? Ele foi preso, diversas mulheres caíram no golpe e também era assim, ó, se tu entrou lá... Outro mantinha, né? Eles sabem com quem eles têm que lidar. Eles sabem quais são as pessoas sensíveis, né, Glauco? Claro. E aí eles vão, né? Aquele xalalá, vai indo e vai rolando dinheiro. Seduz, e aí, né? Exatamente. E se não paga, né? Se não paga, aí vem as ameaças que pode acontecer, querendo, né, fazer uma associação do lado espiritual dele, como se tivesse poderes. E aí, esse homem, acusado de abuso sexual. As chamadas terapias alternativas. Exatamente. Né? Muita coisa preso. nem é reconhecida pela medicina, mas eu volto aqui para qualquer tratamento, mas cuidado quando envolve, dinheiro, né, André? Não, e casos aqui em Canoas, pessoas que pagaram 20 mil reais. E tem até fotos, agora não tem mais nas redes sociais dele. Recente é casado em março, né, com declarações de amor à mulher, mas ele dizia que o ato sexual fazia parte da terapia. Oi? Agora ele vai ter que explicar essa terapia para o filho, né? Muita umidade. Há pouquinho tinha uma neblina forte sobre Porto Alegre. Então a gente dá uma olhadinha aí nos mapas, a gente observa que as temperaturas, 18, Santa Rosa chega a 23, mas à noite cai. À noite as temperaturas... Conceição, viaduto da Conceição, na saída de Porto Alegre, a estação rodoviária ali na frente, está nublado. Vejam o salto que vai para 27 graus a temperatura. No domingo, gente, 25, 26 graus. Chuva deve vir só entre quarta e quinta-feira. Agora observem a amplitude. As mínimas vão ser baixas, mas as máximas a partir de... Aliás, Glauco Paza, tem uns amigos teus que me disseram que começaram a ficar animadinhos. Eles estavam de barriga cheia, né? Olha aí a turminha. Aí, uns foram para um lado, né? Deu problema no GPS. Outro grupo foi para o outro, mas eles estão rodeando, né? Estão lá pela Argentina. De atenção, até porque, como você falou aí, né? O gaúcho pasteuriza, né? Sai de 0 a 100 graus. Então, essa temperatura alta facilita o deslocamento dessa cerca de 130 quilômetros de Barra do Quaraí, que fica ali na fronteira, só que com o calor... o deslocamento fica mais fácil. Os técnicos da Emater dizem que acham improvável, mas não impossível, que esta nuvem dos nossos amigos chegue ao Rio Grande do Sul. E atenção, tem uma segunda nuvem que estaria se formando no Paraguai, esquentando os motores, André. Eu estava olhando mesmo aqui nesse momento, olha, Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia da Argentina. Ó. A langosta, como é chamada lá, né? Em espanhol. Se detectou, então é difícil acesso. Os últimos dias elas se dispersaram, né, principalmente por causa das baixas temperaturas. Só que agora as temperaturas começam a subir e esta é a preocupação. O que elas podem fazer, né, Glauco? O pessoal fica, mas isso faz mal para a saúde humana? Para os humanos. Aquilo que os humanos comem, a lavoura. Agora, e isso já é um problemão e tanto, né? Isso é. O que nós temos aqui na fronteira ali é que, como é entre safra, não tem muito o que eles comerem. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que desde que elas apareceram, as langostas, os gafanhotos, eles estavam, toda a parte do Brasil também fazendo monitoramento. São 4 aviões que estão à disposição, aviões agrícolas, né? Para combater uma praga, que é uma nuvem que, quando ela chegou, era 10 quilômetros de comprimento e 100 metros de altura. De qualquer forma, eu já separei o bodoque, apenas eu acho que vai faltar pedra, mas enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Glauco? Olha só, até daqui a pouco, Glauco, 12h56. Já que hoje é sexta-feira, é dia de, né, da gente esquecer um pouquinho dos problemas e se divertir um pouco. O Fala Comunidade acompanhou 4 crianças
que pela primeira vez foram ao circo. Mas é um circo diferente, olha aí. Beleza, pessoal? O Fala Comunidade de hoje está na zona norte de Porto Alegre, aqui no condomínio Santa Bárbara. E nós vamos acompanhar 4 crianças que pela primeira vez elas vão ao circo. Então, acompanhe com a gente. Quem de vocês já foi no circo? Não. Não foram no circo? Não. O que tu quer mais ver lá no circo? Além do palhaço? O palhaço. É. E não quer comer pipoca também no circo? Sim. Para nós é uma alegria receber crianças de comunidades carentes que nunca tiveram oportunidades de vir a um circo, estão vindo agora nesse momento diferente, dentro do carro, né, assistindo com total conforto, com total segurança. Enfim, o show começou. As crianças ficam atentas a cada movimento. 1 minuto para a pausa. Algodão doce e pipoca não podia faltar. E as crianças que não conheciam o circo, hoje puderam conhecer uma dupla novidade, o Circo Drive-In. Não deixe essa linda arte morrer. Venha ao circo e prestigie e se divirta com a gente. Gente, que legal, que bacana. Eu só não sei como é que ele conseguiu mexer aquele nariz. Bom, enfim, Glauco com uma última informação. O que houve? Caminhão com cestas básicas saqueados em Pelotas. Notícia muito triste. Mas o que é isso? É a Vila das Corujas, na zona norte de Pelotas. As doações que seriam feitas para a comunidade necessitada, todas as doações, elas foram saqueadas por pessoas ali que se avançaram, digamos assim, contra o carro da assistência social. Cerca de 150 cestas básicas e 200 litros de leite saqueados. A prefeitura diz que agora vai estudar como vai fazer as próximas entregas, mas não considera o uso da Brigada Militar. Vai ver como vai fazer essa entrega aí. Bom fim de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau.